Tudo bem, Hélio? Bem-vindo. Boa quinta-feira para você. Obrigado, Renan. Bom dia a todos, turma. Hélio, nosso primeiro tema é a rejeição da Polícia Federal à proposta de delação do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O ex-banqueiro, a gente relembra, está preso desde o dia 4 de março por fraudes financeiras e, segundo fontes, o motivo da rejeição é que a PF, a Polícia Federal, entendeu que Vorcaro não entregou novidades em relação aos investigadores, encontraram até agora. Essas negociações, elas seguem com a Procuradoria-Geral da República. A pergunta, Hélio, é, no seu ponto de vista, a Polícia Federal erra ou acerta em rejeitar a delação do banqueiro Daniel Vorcaro? Renan, já se suspeitava que a Polícia Federal não estava feliz com o que o Vorcaro vinha falando, mas seria importante que a Polícia Federal explicasse em detalhe os motivos para recusar essa delação, porque aparentemente, como você mencionou, a PGR continua negociando uma delação. Então, o que explica essa diferença de postura entre a Polícia Federal e a PGR? Eu já falei aqui do perigo da delação filtrada, que existem indícios, existem provas de que o Vorcaro comprou apoio em todos os poderes, em todos os espectros políticos. Então, será que a PF não aceitou essa delação porque estaria atuando de acordo com a agenda do governo de plantão? É claro que eu não estou acusando, mas isso é uma pergunta que martela a cabeça de todo mundo. Porque vamos recordar aqui, no início desse inquérito, logo depois da primeira operação da PF, vazaram informações importantes sobre o ministro Toffoli, sobre o ministro Moraes, vazou a reunião que o Lula teve com o Vorcaro, vazaram os contratos com o Manteiga, com o Lewandowski, com o Master, mas de repente, depois do pior momento das pesquisas para o Lula, só vazou a coisa que atinge a oposição. Então, coisas estranhas podem estar rolando. Nós já falamos aqui da troca pela Polícia Federal do comando do inquérito do Lulinha. Então, o risco de blindagem nessas investigações é grande. Nesse sentido, uma CPI do Master, ou duas CPIs, uma na Câmara e outra no Senado, ajudariam a descentralizar a investigação. Porque, Renan, esse escândalo não pode terminar em pizza. Vamos ao nosso segundo assunto, Hélio, as fraudes no INSS, porque a empresária Roberta Luxinger, que é amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o filho do presidente Lula, prestou depoimento à Polícia Federal ainda ontem, quarta-feira, no âmbito da operação que investiga os descontos indevidos de aposentados e pensionistas. Nesse depoimento, ela disse o seguinte: ter apresentado Lulinha a Antônio Camilo Antunes, quem é ele? O careca do INSS, em um evento ali social. Esse depoimento, Hélio, vem depois que a PF trocou a coordenação dos inquéritos relacionados ao caso. O motivo seria dar mais eficiência à continuidade nas investigações. Pergunta: essa troca, para você, Hélio, da Polícia Federal, de delegado, blinda o presidente Lula? Renan, eu falei aqui na terça-feira, tem cheiro de blindagem, tem pena de blindagem, Grasna feito blindagem, né? Esse caso Lulinha está escalando bem. O nosso Caio Junqueira aqui apurou que a PF não fez a pergunta mais importante de todas para a amiga do Lulinha nesse depoimento de ontem. Ela que é a mulher que apresentou o Lulinha ao careca do INSS. Afinal, quem seria o tal filho do rapaz que o careca do INSS mencionou, que recebia uma mesada de R$300 mil por mês? Então, vamos lembrar, o careca do INSS é o principal operador conhecido do roubo do INSS. Esse esquema cresceu para bilhões de reais no governo Lula. O careca do INSS certamente corrompeu agentes públicos para operar esse esquema. Então, por que não fizeram essa pergunta? É relevante porque existe forte suspeita de que o Lulinha seria o tal filho do rapaz. Então isso é um escândalo. Aparentemente não se tem vontade de investigar seriamente. Esse depoimento de ontem aconteceu logo depois da suspeitíssima troca de comando na investigação do Lulinha. A PF trocou na surdina o departamento responsável pela investigação. Isso sem avisar o relator no Supremo Tribunal Federal, o ministro Mendonça. Claro que o Mendonça tem toda a razão em estar desconfiado disso. O roubo do INSS é só mais um dos grandes escândalos de roubalheira do governo, nos governos do PT. Já teve o Mensalão, teve o Petrolão
E vamos lembrar da máxima do PT: nós fazemos o diabo quando é hora de eleição. Isso quem falou foi a Dilma lá em 2013 ou 2014. A APF tem que ser uma instituição de Estado respeitada, então ela precisa se explicar. Não pode ficar suspeita de que ela blinda o Lulinha, mas infelizmente é a impressão da sociedade nesse momento, Renan. Hélio, vamos falar agora de Flávio Bolsonaro, porque o pré-candidato à presidência da República acabou trocando o marqueteiro da campanha. Marcelo Lopes deixou a função e Eduardo Fischer agora assume esse posto. Essa mudança acontece em meio às críticas que acabaram escalonando, pela relação do senador com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, depois justamente da revelação das trocas de mensagens sobre o financiamento do filme de Jair Bolsonaro, o ex-presidente. Flávio confirmou que teve um encontro com Vorcaro depois que o dono do Banco Master havia saído da prisão e já estava usando a tornozeleira eletrônica. A pergunta, Hélio, é o seguinte: trocar o marqueteiro resolve ou não esse desgaste? Não, profissionalizar a equipe certamente ajuda, mas a continuação do desgaste do Flávio depende muito se vai aparecer ou não mais fato novo que impacte a reputação dele. Essa primeira pesquisa, depois do vazamento dos áudios, mostrou um estrago na candidatura, mas não necessariamente um estrago fatal. Então, se não surgirem fatos novos contra o Flávio, esse caso tende a se diluir perante outros temas de campanha, perante escândalos do Lula e de outras pessoas, porque afinal o Lula também esteve com o Vorcaro em reunião secreta fora da agenda. O PT da Bahia está enrolado com o Master. O Lulinha também está sendo vergonhosamente blindado. Então, de certa forma, tem escândalo para todo lado. Eu lembro que lá atrás o Lula foi reeleito na esteira do Mensalão, que foi o primeiro grande escândalo de corrupção do PT. O governo dava dinheiro vivo para os deputados do Centrão votarem a favor do governo. Só que os fãs do Lula ignoraram solenemente a corrupção e reelegeram o Lula. Então, se esse dinheiro foi realmente todo usado no filme, não tem crime. Claro que tem a vergonha de ele ter mentido para o eleitor dele e depois ter que admitir que se encontrou com o banqueiro picareta, mas isso em si não é crime. Então, percebendo isso, o Flávio está mudando já a pauta, ele está falando mais nos problemas do Brasil, segurança, economia e tal. Por sinal, são coisas que um marqueteiro profissional tira de letra. Eu já falei aqui, Renan, não se pode subestimar a base fiel bolsonarista, porque mesmo que o piso do Flávio seja aí entre 25% e 30% do eleitorado, ele tende a ir para o segundo turno até com uma certa tranquilidade, a não ser que surjam esses fatos novos. E aí tem o fator Michele, Renan. A Michele ontem não estava com cara de muito preocupada com os problemas do Flávio, aliás, estava bem animada, cheia de ironia, chamou inclusive o ministro Moraes de irmão em Cristo, deu até bochicho isso aí. Muita gente diz que a Michele é a candidata preferida do Valdemar, presidente do PL, e também diz que ela não tem tido um bom relacionamento com os filhos do Bolsonaro. Mas isso é uma escolha do Jair, e ele optou pelo Flávio. Não se pode esquecer também que a Michele é um nome certo para o Senado. Agora, se por qualquer motivo a candidatura do Flávio for inviabilizada, a Michele pode sim virar um plano B inesperado. Nas bolsas de apostas da Faria Lima, ela está pontuando muito bem, acima do Caiado, está pontuando em linha com o Zema, por exemplo, mesmo sem ser candidata, porque ela é popular, ela é boa de palanque, ela tem carisma, ela tem uma pegada, por outro lado, uma pegada política um pouco diferente, mais religiosa, menos ideológica. É difícil imaginar como seria um governo Michele. E um plano C, o que pode ocorrer seria uma composição da Michele como vice de algum dos candidatos da direita. Mas nada vai rolar sem a bênção do Jair Bolsonaro. E, por outro lado, vamos lembrar que o Valdemar é uma raposa velha da política. Eu não duvido que ele tente alguma coisa num cenário de fraqueza. Mas, Renan, todas essas arestas são irrelevantes no segundo turno, quando todo mundo, os filhos do Bolsonaro, a Michele, o Zema, o Caiado, todo mundo vai ficar contra o Lula.